Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete e 8. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Atenção aposentado. Central dos Aposentados 4003-6731. Se você tem 65 anos ou mais e não contribuiu o suficiente e quer se aposentar, saiba que você tem direito a ganhar um salário mínimo todo mês. Ligue 4003-6731. Quer saber como? Entre em contato agora conosco na Central dos Aposentados pelo telefone 4003-6731. Repetindo, 4003-6731. Central dos Aposentados. Telefone 4003-6731. Terça da economia, só no Atacadão dos Queijos. Confira. Ovos Cartela com 20, só R$10,99. Feijão Flor do Sul tipo 1, R$5,99 o quilo. Filezinho de peito Pif-Paf, R$15,99 o quilo. Pernil suíno quilo, R$14,99. Linguiça para churrasco Frigoleste, R$12,99 o quilo. Alho, R$14,99 o quilo. E banana prata, só R$2,99 o quilo. Confira essas e outras promoções em uma loja perto de você. Atacadão dos Queijos, Marechal Rondon 27 na Pelinca, Alberto Lamego 998 no Parque Califórnia e na Doutor B da esquina com Viveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Escolha investir com quem caminha ao seu lado e cuida da sua saúde financeira enquanto você cuida de si. Escolha cooperar com a Unicred Norte Lagos e garanta o acompanhamento de especialistas em investimentos e um portfólio forte, diversificado, composto por produtos com uma ótima relação de retorno e risco. Escolha cooperar. Escolha Unicred Norte Lagos. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. A APAEP
Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes. Venha público a agradecer a adesão e auxílio de todos na árdua tarefa de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @apaepcampus. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo o suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo o suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade. Possui um familiar acamado e debilitado e não sabe como proceder? A Cooperativa Norte Saúde vai te ajudar. Enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, cuidadores de idosos e muito mais. Cooperativa Norte Saúde. Excelência em cada detalhe. Agora na Rua 13 de Maio, 141, ao lado da Secretaria de Fazenda. Ligue 22 3055 63 39.
A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Tudo o que você precisa em um só lugar pelo menor preço. Atacadão dos Queijos. Hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. Padaria com pães quentinhos a toda hora. E açougue com cortes especiais para o seu churrasco. Atacadão dos Queijos. 3 lojas em Campos. Rua Marechal Rondon 27 na Pelinca. Alberto Lamego 998, Parque Califórnia. E na Rua Doutor Beda com Viveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033-2213. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Atenção aposentado. Central dos Aposentados 4003-6731. Se você tem 65 anos ou mais e não contribuiu o suficiente e quer se aposentar, saiba que você tem direito a ganhar um salário mínimo todo mês. Ligue 4003-6731. Quer saber como? Entre em contato agora conosco na Central dos Aposentados pelo telefone 4003-6731. Repetindo, 4003-6731. Central dos Aposentados. Telefone 4003-6731. Tudo o que você precisa em um só lugar pelo menor preço. Atacadão dos Queijos. Hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. Padaria com pães quentinhos a toda hora. E açougue com cortes especiais para o seu churrasco. Atacadão dos Queijos. 3 lojas em Campos. Rua Marechal Rondon 27 na Pelinca. Alberto Lamego 998, Parque Califórnia. E na Rua Doutor Beda com Viveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Escolha investir com quem caminha ao seu lado e cuida da sua saúde financeira enquanto você cuida de si. Escolha cooperar com a Unicred Norte Lagos e garanta o acompanhamento de especialistas em investimentos e um portfólio forte, diversificado, composto por produtos com uma ótima relação de retorno e risco. Escolha cooperar. Escolha Unicred Norte Lagos. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade.
Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. A APAEP, Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, vem a público a agradecer a adesão e auxílio de todos na árdua tarefa de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @apaepcampus. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo o suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89, telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar, 80 anos, compromisso com a qualidade. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem, exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa é em podcast e logo mais reprise na Plena TV. E o frio está chegando, hein? Hoje, quarta-feira, 18 de maio, São Paulo hoje deve ter sensação térmica de 0 grau. O sul do país já registrou menos 2,5, menos 3 graus em Santa Catarina. E em Campos hoje, né, já diminuiu bastante a temperatura durante a madrugada. A mínima foi de 15 e a máxima prevista para hoje não deve passar de 24 graus. Não há previsão de chuva, é frio mesmo essa formação dessa frente fria que chega à região sudeste e derruba as temperaturas aqui na região. Agora faz 19 graus no centro de Campos. Hoje, com a Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com o reitor do IFE, Jefferson Manhães, professor, reitor do IFE, vem para conversar com a gente sobre essa semana de combate à LGBTfobia que está acontecendo. Ontem foi o dia, né, mundial, né, que a OMS retirou o homossexualismo como doença,
né, e sim como doença, e aí passou-se então a comemorar, a celebrar realmente de fato o Dia Internacional de Combate a essa LGBTfobia. E o IFE faz aí uma semana muito especial, vai até o dia 31 o evento, né? Vamos falar sobre o novo curso de enfermagem também no IFE Guarulhos, uma conquista sensacional do IFE, muito comemorada aí, né, por todos. E ainda, ao final do programa, projeção às urnas de deputado estadual, federal, governador e presidente. Jefferson, mais uma vez aí, sempre bem-vindo ao nosso programa. Deixa eu só trazer as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã e a gente já conversa aí com você. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora lançando Plínio Bacelar Vacina. E o apoio é de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Nas bancas e também nas casas de todos os assinantes, hoje tem o jornal Folha da Manhã, com a manchete principal, e vem em destaque aqui: escolas suspendem aulas em campos após surto de Covid. Está correto, infelizmente, já é no plural a situação, porque houve um caso, né, e logo em seguida mais um. 2 unidades escolares, uma do município e outra do estado, né, tiveram aulas suspensas essa semana por conta de um aumento desse caso de Covid, um surto de Covid. O aumento de casos levou à adoção da medida em uma unidade da rede municipal e da outra estadual. Castro abre vantagem sobre Freixo em pesquisa na corrida aí ao Palácio Guanabara. Demora para repor asfalto gera queixas na área central. Dia das Mães com vendas acima das expectativas. Balanço do comércio muito bom, e agora vem Dia dos Namorados. Primeiro dia de greve dos servidores sem impacto nos serviços. Estudante rifa terreno para concluir curso de medicina. Ele também vende doces. Morte de radialista. Suspeita de dengue está sob investigação. Celebração presencial no Auxiliador, a Festa de Maria. Centro Cirúrgico em São Francisco, a prefeita Francimara Barbosa Lemos e o secretário de Saúde do município, Sebastião Campista, visitaram o setor, que voltará a funcionar depois de 13 anos em São Francisco. E para fechar aqui nas manchetes, Marquinho Bacelar fala como presidente. É a entrevista que ele concedeu ao Folha no Ar ontem, está na página 2, em uma parte ali da entrevista. Bastidores da crise no governo, ou no grupo, perdão, dos Garotinho. Está na página 4, no ponto final de hoje do jornal Folha da Manhã. Deixa eu cumprimentar o nosso convidado Jefferson Manhães, reitor do IFE. Ele vem para falar sobre diversos assuntos, dentre eles justamente essa semana de combate aí à LGBTfobia que está acontecendo na escola. É uma programação, né, especial e que evidentemente merece destaque também, né, por parte de todos nós. E a gente já abre aqui, ô Jefferson, cumprimentando você no seu bom dia, trazendo uma pergunta do grupo de WhatsApp do blog Opiniões, que vem inclusive do reitor, companheiro seu de atuação, né? E também professor, o Raul, lá da UENF. Muito se fala das comunidades universitárias. Alguns até nos chamaram de lugares onde se faz balbúrdia. Outros acham que não é lugar para todos. Poderia nos fazer algumas anedotas que reflitam o real comportamento das comunidades universitárias? E na semana do LGBTfobia, considerando que esses grupos, né, serão representados, como foi a aceitação dos convites para esse evento? Constata-se ainda em Campos uma dificuldade nessa representação?
Jefferson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, agora presencial depois de mais de 2 anos no remoto, né? Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Aloizinho. É de fato um grande prazer estar aqui nesse espaço, né? Reaprendendo aqui, retomando, parece que nós fizemos uma longa viagem e depois você retornou aqueles espaços que eram comuns no seu cotidiano lá antes de 16 de março de 2020. E como é bom a gente estar se tocando, se abraçando, com todo cuidado ainda. A pandemia não se extinguiu, como lido aí nas notícias. É preciso ainda muita cautela, porém, nós também temos uma curva de aprendizagem, de convivência, de novos hábitos e vacinados, né? Isso é muito importante. Então, é um prazer estar aqui, parabenizar a Folha por esse espaço tão agradável, não poderia ser diferente. Você me permite, só antes do senhor responder essa primeira pergunta do Raul, e que é muito comum, né, para todos nós, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada conosco nesta semana, né, titular dessa bancada, claro. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, nosso convidado, reitor do UIF, Jefferson Manges Azevedo, mas que eu vou tratar como Jefinho, como eu sempre conheci. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Jefferson, eu interrompi sua resposta, por favor. Então, e também quero dar um bom dia a todos que estão nos assistindo, né, ouvindo neste momento, vão ouvir mais tarde. Quero dar um abraço também no meu querido amigo Raul Palácio, reitor da UENF, e uma pessoa que vem a passos largos junto com o IFE, a partir da UENF, também sendo um grande agregador no nosso município para um projeto de uma campus melhor a partir da ciência, da tecnologia, da educação, que eu acho que é a nossa grande contribuição. Assim, é muito triste a gente lidar com críticas tão absurdas na perspectiva de que não tem um viés construtivo, né? Nós estamos diante de um movimento internacional de extrema-direita que é um movimento de uma criticidade destrutiva, que não está apto a dialogar na perspectiva de construir um novo ponto de vista, né? Mas de impor o seu ponto de vista a partir do descredenciamento e da desestabilização de todas as instituições. Então, isso é feito com a mídia, para desacreditar os órgãos sérios, para que eu possa, então, ter as fake news, desacredita o sistema judiciário e, por último, e a gente assistiu na pandemia, o desacreditar da ciência. E, na verdade, a estratégia do desacreditamento da ciência, que inicialmente todos nós achávamos que era o último baluarte da construção da civilização do século XXI, construído aí, né, nos últimos 300, 400 anos de maneira mais sistemática, esse modelo de ciência, naturalmente, nós tínhamos que esse movimento elegeu as universidades, os institutos federais, institutos de pesquisa, começando a fazer uma criticidade a esses espaços, porque no Brasil, especificamente, 80% da produção científica é feita nesses espaços. Então, se é difícil eu combater a ciência, eu vou combater aqueles que produzem a ciência, dizendo que ali é o espaço do esquerdismo, do marxismo cultural, que reitor, ali são ambientes de laboratórios para produzir maconha, o que acontece ali é uma balbúrdia. Então, o que eu falo como antídoto para os nossos estudantes, eu sempre falo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, porque assim, Aloysinho, e Cláudio, eu estudei na Escola Técnica Federal de Campos, estudei na UERJ, estudei na UFRJ, meu mestrado e doutorado. Quando as pessoas falam dessas coisas, eu digo, eu não vi isso na magnitude que as pessoas colocam. Ah, mas lá teve uma festa que rolou isso e rolou aquilo.
Qual ambiente de juventude, de adolescente, em qualquer espaço, e eu estou falando aqui das pessoas próximas a gente, que não pode acontecer um exagero ou outro. Agora, usar esses exageros e generalizar e dizer que os espaços das instituições são espaços tomados por este tipo de comportamento, eu digo, é uma inverdade. E aí eu falo para os alunos o seguinte, vamos fazer a melhor forma de você combater esta fake news ou esse conjunto de fake news é você mostrar o que acontece na escola. E eu falei para os estudantes, vamos fazer o seguinte, vão tirar um dia e todo mundo vai tirar uma foto do seu cotidiano na escola. E eu estou falando do IFE. Então tire lá você indo para o restaurante do seu campus, você estando na sua sala de aula, no seu laboratório, na sua aula de campo, numa viagem técnica que você faz, no seu espaço esportivo aqui da escola, numa atividade cultural, tire a foto e mostre, porque é isso que acontece na escola. Isso é tão mentira, isso é tão inverdade, na magnitude que se coloca, isso não significa que você não pode chegar numa determinada faculdade, ou você vai para uma república de estudantes de uma universidade, seja ela privada ou pública, e que você tem, mas isso é da juventude, a Luizinho, já citou no início, nós convivemos muito juntos, eu duvido nós não aqui relatarmos um conjunto de ações que aconteceram e que nós presenciamos e que se nós olhássemos, mas isso foi tudo da nossa vida, da vida das pessoas do nosso entorno. Então, assim, hoje nós estamos num momento em que a exceção, com a facilidade de você divulgar isso pelo WhatsApp, pela internet, passa a ser quase que uma regra. Então eu quero afirmar que os espaços das instituições públicas, universitários, dos institutos federais, são espaços muito sérios, espaços que produzem hoje 80% da produção científica deste país, é onde os melhores alunos, pergunte ao seu filho ou sua filha que está no primeiro, segundo, terceiro ano e quer fazer medicina, por exemplo. Para onde ele quer fazer medicina? Para onde ele quer fazer engenharia? Quer fazer numa universidade federal. Agora, se continuar esta política, que não é só brasileira, mas especialmente no Brasil, de desmonte das nossas instituições, com menos recursos para o financiamento das nossas instituições, de fato elas serão sucateadas e nós teremos muita dificuldade de continuar a fazer com boa qualidade o que fazemos. Agora, é bom ressaltar que democracia é o espaço quando eu democratizo as oportunidades. Então, uma universidade de qualidade, uma escola pública de qualidade, interessa a quem? Não interessa, infelizmente, Luizinho, aquele empresário ou aquele que tem uma visão antiga empresarial, que acha que a relação com o seu trabalhador, com o seu profissional, tem que ser uma relação de subordinação em que esta pessoa ela tem que estar qualificada, mas muito estritamente para se adequar ao que me interessa e não está preparada para o mundo do trabalho na sua diversidade. Porque um profissional, eu me lembro aqui, em 2010, 2011, quando nós tínhamos um desenvolvimento nesse país pujante. Os profissionais, falo de alunos, ex-alunos nossos, ele às vezes ele saía de uma empresa, escolhia a empresa que ele queria aqui na região de Macaé. E as empresas começavam a mudar a sua política para começar a reter os talentos. Porque aí mudou. Quando você tem um mercado de trabalho aquecido, é o trabalhador, é o profissional que escolhe a empresa que ele quer. Quando você tem um mercado, como nós estamos hoje, desaquecido com o desemprego, as pessoas se submetem a qualquer condição de emprego, mesmo com salários aviltantes, menores, com condições de trabalho aviltantes, porque ela quer ter pelo menos a dignidade de ter um salário no final do mês. Então, não podemos admitir que os espaços de formação que oportunizam a todos, a universidade pública, a escola pública, é para todos. Porque a pessoa que é rica nesse país, ela pode pegar o seu filho e mandar para os Estados Unidos, mandar para a Europa, mandar para as universidades mais caras ao redor do mundo. Agora, o trabalhador, as pessoas
normais, que são a maioria dessa população, é o espaço público que garante uma qualidade de formação. E eu quero continuar lutando para ter uma escola, não só um Instituto Federal Fluminense de altíssima qualidade, junto com todos os nossos gestores, com nossas comunidades acadêmicas, mas com essa rede de escolas públicas, de servidores públicos, que sabem que a escola pública, que a educação, ciência e tecnologia é uma alternativa, não. É o único caminho para a gente ter um Brasil mais equidistante. E tem o segundo, né? Se for o segundo, eu termino no bloco. Olha só, eu vou fazer aqui o painel ainda com o Jefinho, Garotinho e Roberto Henriques. É o quê? Fim de semana? Vai ser um workshop. Jefinho, vamos falar um pouco mais especificamente. Lógico que o assunto do ensino público é vastíssimo, é genérico, é extenso. Mas vamos fazer aqui em cima do tema. O dia de combate contra a LGBTfobia foi ontem. Mas a programação do IFE, em relação ao tema, ela está desde o dia 14. Ela ocorreu ontem, ela ocorre hoje, ela ocorre amanhã, dia 20 e 31 de maio. Fala um pouco, de maneira específica. Tem oficinas, tem festival de poesia. De que se consiste essa programação? E qual o objetivo dela? Então, Aloysio, é importante compreender que este conjunto de eventos ele é resultante de um processo de construção na nossa instituição. Nós constituímos já há algum tempo os núcleos de gênero, diversidade e sexualidade em cada uma das nossas unidades, que refletem junto com os nossos estudantes, tentam fazer isso com os nossos professores, eventos locais que possam trazer a temática da diversidade, da sexualidade, da identidade de gênero, no cotidiano dos nossos estudantes e dos nossos educadores. Todos nós estamos aprendendo, né? É um processo de formação contínua. Todos nós temos sempre, nas nossas relações pessoais, pela nossa construção, preconceitos formados, seja pelo ambiente familiar que nós vivemos, do ambiente da história que nós temos. Todos nós temos algum tipo de preconceito de qualquer natureza. E nós temos que sempre estar refletindo sobre isso para que os nossos pré-conceitos não se tornem discriminação, que é crime. E ontem, então, o que nós fazemos na escola, e numa escola se faz assim, né, nós temos um tecido de reflexão que tenta refletir e construir esses espaços. Essa programação tão extensa do nosso instituto é resultante disso. Porque, na verdade, se nós olharmos a programação, ela não acontece num espaço, apesar, se a gente entender a nuvem, a internet como espaço, porque tem o hibridismo, tem ações virtuais e outros locais, mas ela é resultante, por exemplo, do NUGEDS de Macaé, de Maricá, de Cabo Frio, do Campus Centro, do Campus Guarulhos, de Pádua, enfim, eu estou citando alguns dos nossos campos, Quissamã, então, Itapiruna, essa riqueza de temáticas, de exposições. Então, por exemplo, o que você vai ver? Quando você vai entrar num campus nosso, alguns deles eles têm um corredor com uma exposição, para que o jovem esteja tratando esses temas, que são temas importantes, mas precisam ser tratados no espaço da escola, com pessoas especializadas. E, infelizmente, nós temos um movimento neste país chamado Escola Sem Partido, né, que tenta dizer que temáticas como essa deve-se aprender em outros espaços que não a escola. E eu quero aqui reforçar como educador que o espaço da escola é o espaço. Antes de eu aprender o conteúdo da matemática, do português, eu tenho que aprender o conteúdo da convivência, da cidadania, respeitar o outro. Eu estive agora, Aloysinho, no período meu de férias, eu estive com um primo meu na província de Quebec, no Canadá. E aí eu perguntei para eles um pouco, e para a esposa dele, um pouco sobre o sistema de educação lá de Quebec. E ele falou assim, a mãe falando, olha, a diferença que eu percebi, minha filha chegou aqui com 8 anos,
E ela entrou aqui no ensino fundamental, naturalmente, e eu percebi que aqui em Quebec, eles não estão preocupados no primeiro segmento do fundamental com as matérias mais específicas, com conteúdos, mas estão muito atrelados à questão da cidadania, da convivência. O Canadá é um espaço multicultural, recebe muitos migrantes, e lá é o seguinte, é bullying zero. Eles não admitem bullying na escola, eles não admitem você tratar o cidadão que vem de um outro país, seja pela sua expressão religiosa, seja pela sua orientação, pela sua identidade. Você tem que respeitar o outro. E esse é o grande ensinamento que nós temos. Então, países avançados, ou sistemas de educação avançados, e eu quero dizer aqui também movimento de educadores no Brasil, é para que a gente possa tratar de todas as temáticas da vida humana, desde criancinha. Naturalmente, com todo cuidado, porque determinados assuntos, eles têm que ser palatáveis à formação e ao amadurecimento da criança, do adolescente, mas deixar que eu aprenda sobre sexualidade, que eu aprenda sobre qualquer outro tema da cidadania, da vida e do convívio. No bar, com meu amigo que tem a minha idade na rua, no campinho de futebol, achar que isso, ou que isso só vai ser tratado no âmbito da família, eu quero lembrar aqui, metade dos adultos desse país não tem o ensino médio completo. Muitas pessoas, ela tem a sabedoria da vida, mas também tem os equívocos da formação da vida. Nós temos famílias de experiências machistas profundas, homofóbicas profundas, e não é porque a pessoa tem má índole ou não, é uma formação que ele não teve a oportunidade, como eu falei, de tratar os preconceitos que, infelizmente, estão na nossa cultura. Nós temos hoje um racismo estrutural, nós temos um tratamento com a questão da homofobia, um tratamento com as pessoas LGBTs. Eu fui ter esse acesso a partir desses eventos, eu não sabia, mas metade dos assassinatos LGBTs do mundo, metade dos assassinatos de LGBT do mundo ocorre no Brasil. Então significa que esse tema é um tema urgente para ser tratado em todas as instâncias formativas da nossa sociedade, da nossa nação. Então, por que? É questionar por que a minha existência ela te incomoda tanto, o colega da turma. Ele tem que saber por que um menino ou uma menina que tem um comportamento que muitas vezes, para alguns, possa ter um comportamento que não esteja no que eles chamam, entre aspas, no padrão, o padrão que a mídia coloca pra gente, ou no padrão de beleza internacional, ou no padrão A ou B. E por que a existência desse jovem incomoda tanto as pessoas a ponto de eu querer destruir esta pessoa? E eu posso falar da questão da gente da LGBT, a gente vê assassinatos de pessoas na condição de rua. Então, assim, é de uma crueldade. Eu não vou tratar isso na escola. A escola é o espaço da cidadania, da formação para a vida, para a formação em sociedade. Então, esse tema e essa diversidade, Aloysinho, quer dizer, ontem é o ápice, né, para a gente deixar muito claro que o Instituto Federal Fluminense, essa comunidade educativa, ela é antagonista com qualquer tipo de pensamento que não seja o pensamento de acolher o outro, de respeitar o outro, a dignidade da pessoa humana e a liberdade que a pessoa tem de construir o seu existir a partir de uma reflexão, a partir de uma reflexão coletiva com pessoas especializadas. Esse é o nosso papel. E essa riqueza de diversidade na programação se dá pela riqueza do debate que hoje se dá, né, está acontecendo nos nossos diversos campi. Então, quando a gente fala de Instituto Federal, nós estamos falando aqui de um conjunto de 12 unidades no interior do estado do Rio de Janeiro, refletindo sobre essa temática. Jefferson, você falou padrão ditado pela sociedade, pela mídia. Você falou da sua formação aí, do IFE, é o FRJ, não é isso que você falou? Também. Mas na sua formação marcou muito a gente que te conhecia,
você também é seminarista católico. Esse padrão é ditado também pela religião, né? Inegavelmente, esse padrão é ditado pela religião, né? Crescer e multiplicar-vos. Né? Lá, desde Moisés, desde o Velho Testamento. Como mudar isso? Eu me lembro que a gente entrevistou aqui Ciro Gomes nesse programa. E ele falou... É um pré-candidato a presidente de esquerda, né? Presidenciável de esquerda. Do respeito que se tem que ter também essa questão cultural, mais do que religiosa, da religiosidade no Brasil, porque faz parte da nossa gênese, né? Como, e aí falando também como ex-seminarista, alguém que conheceu isso de dentro, como conciliar essas duas coisas? Perfeito, Aloysio. E acho que um dos maiores equívocos dos movimentos progressistas na América Latina foi justamente não considerar a religiosidade e a maneira como nós, latino-americanos, lidamos com a emoção. Por exemplo, uma coisa bem simples, né? Os indianos também são assim, então, por essa minha passagem mais internacional, eu tenho essa oportunidade de contato. Nós tratamos os nossos filhos. Você pode ter 60 anos e seu pai, sua mãe, 80, ele vai chamar meus meninos e minhas meninas. Isso não acontece na cultura anglo-saxã, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas acontece na América Latina, seja Colômbia, Bolívia, Brasil, Argentina. Nós temos uma relação de afetividade pessoal e de religiosidade muito fortalecida. Agora, nós temos um problema no mundo, que é o problema do fundamentalismo, seja religioso ou de qualquer orientação. No campo político são os extremos, seja a extrema esquerda ou a extrema direita, se encontram muitas vezes no autoritarismo, porque não dialogam, muitas vezes querem impor a sua visão. Então, o fundamentalismo para mim é um grande desafio. E falo isso como católico praticante, falo isso como ex-seminarista, falo isso como uma pessoa religiosa. E sou religioso, mas não confundo, eu como reitor no meu papel, e esta minha posição cristã, e como cristão católico, que faça isso qualquer tipo de discriminação ou privilégio. Então aqui na escola eu fui diretor, eu vou abrir espaço para os movimentos católicos, os movimentos dos nossos irmãos evangélicos eu não vou abrir. Ou vou abrir porque eu tenho uma conotação partidária, política, que é meu direito enquanto cidadão e não abro mão, mas não se confunde com o meu papel enquanto gestor público. Agora, os meus valores cristãos, de concepção de vida, de olhar o mundo, de olhar a sociedade, o ser humano e a sua relação, eu não abro mão e não posso. Quem fala que abre mão disso, na verdade, ele não se reconhece, não tem uma identidade. Então, Aloysinho, dentro da Igreja Católica, nós temos, por exemplo, ordens religiosas que são antagônicas. E você fala assim, o que tem a ver uma com a outra? Uma é muito mais ligada a um pensamento ultra-reacionário, e você vê outro com movimentos de envolvimento progressistas muito grandes, né? Você, por exemplo, pega o padre, vou citar um, mas não vou citar o contraponto. Vou citar um pela minha admiração, não vou citar o contraponto para não. Mas você pega o padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, que trabalha com as pessoas de rua, eu identifico ele muito mais com a ação de Jesus Cristo, no seu tempo e atualizada no tempo de hoje, do que de um conjunto de líderes aí que hoje fazem conluio com o governo federal para benefício de isenção de imposto, para ter mais espaço em TV, então faz reunião, inclusive católicos, para conseguir aderir ao governo em nome de um canal de TV ou de rádio. Eu não reconheço isso como minha identidade cristã, mas não estou dizendo, cada um faz o seu juízo. O movimento cristão do qual eu sou parte, eu uso até este anelzinho aqui do meu compromisso de prioridade com os mais pobres, e por isso eu faço da minha vida o compromisso com os mais pobres. Então não é uma questão só o IFE, onde eu estou como educador, mas a minha vida ela é pautada pela busca da justiça social, porque eu compreendo e leio os evangelhos e a experiência de Jesus Cristo como aquele que veio para trazer a vida
plena para todos. E uma pessoa que olha o mundo como está, com a miserabilidade que está, com as ações de ódio que estão, e achar que eu falo em nome de Deus e da família, eu sou um religioso, isso para mim é uma blasfêmia. Isso aí o próprio Jesus Cristo nos alerta, os evangelhos nos alertam. Ter ciência, inclusive dos evangelhos, tem uma citação em Tiago que diz, inclusive, até os demônios sabem. Eu estou aqui usando a configuração religiosa. Então, conhecer muito a Bíblia não significa que você vive a experiência de Deus na relação com a vida, com o outro, com a natureza. Então, ser alguém que é dito um cristão de verdade, ou de qualquer denominação religiosa, você tem que estar, o seu comportamento, a sua maneira de falar, de lidar com a vida, de respeito ao outro. Porque você imagina o Jesus Cristo hoje com homofobia? Você acha que homofobia combina com Jesus Cristo? Não, assim, eu estou falando assim de maneira... Não existe essa possibilidade. Agora, eu vejo... É um debate, né? Isso olha, é um debate. Eu posso afirmar para você, e você está aqui, no caso de algumas cenas que a época... Por exemplo, Jesus Cristo, na época dele, era o único que tinha mulheres como seguidoras. Não, Jesus tinha vários... Não, mas aí, um debate extenso. Não, mas mas vou trazer um exemplo. Mas você imagina que qualquer fala de ódio, de diminuição da pessoa humana, da sua dignidade, isso tem lastro em alguma questão evangélica? E agora, eu fiquei assustado, e vou falar muito sinceramente... Você vai encontrar, por exemplo, a referência homofóbica em Paulo, nas epístolas tem. Pois é, mas aí, Aloysio, eu acho que a gente sabe não que pode, tem, né? a gente não pode, eu acho que a gente tem que pegar um escrito de 2000 anos atrás e lembrar, né, se a gente achar que a Bíblia ipsilitrim, o que Deus falou nessa perspectiva mais puritana, não, ela mas a partir é a experiência revelada, humana, traduzida e com seus limites históricos, né? Eu tenho que atualizar a qualquer contextualização da Bíblia. Eu não posso pegar uma letra ali, isso nós já rompemos, né? Por exemplo, na época da Inquisição, eu usava todo ramo que não estiver ligado à árvore, ele tem que ser queimado. Usava isso para queimar pessoas, na igreja. Então, assim, se eu pegar um texto evangélico e não conseguir pegar o sentido com o seu tempo histórico e a partir dali fazer uma releitura, eu vou cometer atrocidades em nome de Deus. Então, assim, me assusta, por exemplo, Aloysinho, um movimento que defende que a questão da homofobia. Eu posso falar de maneira, inclusive, que num espaço fora da igreja seria dado como discriminação, ou como uma fala racista, ou sexista, ou relacionado à homofobia, mas dentro da igreja eu tenho que ter esse direito de poder falar. Isso, eu estou falando, isso me assusta. Me assusta cristãos defenderem qualquer coisa que não seja o compromisso com o amor ao outro, o respeito ao outro. Agora, isso não significa que o cristão, né, eu sigo a referência do nosso Papa Francisco, logo assim quando ele assumiu. E ele diz o seguinte: a igreja hoje, ela deve ser muito mais um hospital de campanha do que um juízo. As pessoas hoje precisam ser acolhidas, respeitadas, abraçadas, colocadas no seio da nossa... e não julgadas. E o que eu percebo mais, que eu estou vendo em muitos colegas, é a questão, é mais forte a minha condenação do que a experiência do acolhimento. Isso não significa compactuar com atitudes que possam ser... tragam um diminutivo para a experiência humana. Mas nós temos que justamente combater qualquer ação que diminua o ser humano na sua dignidade de existir, de viver. E eu quero aqui, de maneira muito humilde, né, mas dizer que muitos daqueles que hoje se colocam como líderes cristãos, eles não estão, para mim, na minha leitura, naturalmente, comprometidos com uma transformação de vida. E quero só falar para finalizar, né? Jesus Cristo foi assassinado pelos religiosos da sua época.
Na verdade, foi o poder romano, mas por um conluio dos religiosos. Não foi dos pagãos, não. Foram dos religiosos que, à época, criaram as condições para que Jesus Cristo fosse assassinado na cruz. Então, não é possível achar que por você ser uma denominação religiosa ou por você falar na palavra Deus, isso significa que a sua vida está em sintonia com a experiência verdadeira do Deus libertador, do Deus da vida, do Deus da dignidade humana, do Deus que veio para construir um reinado de amor, de compromisso entre as pessoas, né, tentando melhorar, fazer com que você seja uma pessoa melhor. Bom, e se for prolongar esse assunto agora, se for tocar em mais detalhes, a gente acaba ficando aqui no segundo ou terceiro bloco. A gente precisa fazer um intervalo, Jefferson, peço licença rapidamente, mas uma coisa só registrar, uma questão que você falou e citou muito bem, precisamos de mais amor e nenhum ódio, não é menos ódio não, é nenhum ódio. Hoje as pessoas têm, ainda mais com rede social aí, a coisa ficou muito mais propagada, evidentemente. 8h03, breve intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você pode acompanhar aí esse programa e participar com a gente. Rapidamente voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos, agora lançando Plínio Bacelar Vacina. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.